E aí, me diga o que define a sua história. Uma fase não pode definir a sua história, né? Então tem pessoas que as histórias são definidas por fases. Então, quando a sua vida é definida por fase, quer dizer que naquele circuito de energia, a tua fase, ela está encapsulada num pequeno pedaço daquele circuito. E isso define a sua história? Eu acho que não. A sua história, ela é maior que isso. Então não deixe uma fase definir a sua história. Você pode viver uma fase, mas não significa que está vivendo uma história. É melhor você viver uma fase dentro de uma história do que viver uma história inteira dentro de uma fase. Olha que coisa poderosa, né? Quando você entende que a vida a nossa vida, ela é feita de fases. E dentro dessas fases, existe pequenas histórias. Só que a nossa história, ela não significa que ela está dentro dessa fase. Ela é feita de um todo maior. Então a fase é um pequeno pedaço da nossa história. E daí quando Deus ele precisa extrair a fé de alguém, ele usa um processo. E ele coloca você numa jornada aonde você vai ter que caminhar na fé com ele. E daí ele vai te extrair dali. Da mesma forma que nós falamos ontem, quando ele pega a uva, ele esmaga a uva e ele tira o vinho dela. Imagine o processo que a uva passa para produzir o vinho. O propósito da uva é o vinho. É muito forte. E daí quando você pensa que você está dentro dessa fase, Deus ele te apresenta uma dor. A dor, ele é o grande agente de Deus nesse mundo, porque ele coloca você dentro de um circuito, aonde ele te dá a dor, e ela é tão forte que você tem que pedir ajuda. E quando você pede ajuda, você entra em oração, e daí você quer vencer, e daí quando você vence, você tem que vencer a dor. Você é um vencedor. Olha que forte. Quem vence a dor é um vencedor. E daí você caminha dentro desse processo. Daí você vence a dor. E as pessoas, elas têm necessidade de vencer os obstáculos, que são as dores que são colocadas na nossa vida. E daí quando tem dificuldade, você começa a lembrar dele. E daí você ora. E daí você entra em adoração. O que é adoração? É a dor em ação. Olha que forte. Então se você adora o Senhor e você está em adoração, você está a dor gerando uma ação, você está dentro do processo em transformação. Então não reclame, só adore. Boa noite, sábado de aleluia poderoso, hein? Vamos ver quem sabe o que é o sábado de aleluia. Primeiro dia da morte de Cristo, mas ele não morreu, né? Ele morreu por nós e ele ressuscitou. Então, a dor é um agente de Deus na nossa vida, e quando estamos dentro do processo e existe uma dor e existe um obstáculo, quer dizer que nós temos que superar, que ele está colocando novas habilidades para desenvolvermos e estarmos num próximo passo. E é disso. A vida, ela vai colocando você em determinados cenários e você vai escolhendo o que você deseja. Eu quero ser uma pessoa gentil. Você vai ser gentil. Mas as pessoas estão falando que eu estou sendo gentil porque eu tenho segundas intenções. Esquece, deixa eles falarem. Continue sendo gentil. Mas então eu vou edificar aqui uma obra bem bonita e vou fazer tal coisa. Daí as pessoas estão falando que essa obra é para tal coisa. Deixa eles falarem. Vai lá e edifica a obra. Independente do que as pessoas falarem. Entenda. A sua identidade, ela é maior que o que as pessoas vão falar. Se falarem, amém. Se não falarem, amém. É que nem quando dizem alguma coisa de você. Daí a outra pessoa pergunta, é verdade? Você fala assim, não. Então, se não é verdade, não tem com o que se preocupar. Daí, se for verdade,
também você não tem com o que se preocupar. De qualquer forma, você não tem com o que se preocupar. Falam ou não falam, não interessa, porque a verdadeira identidade é você que tem que conhecer. É você que tem que conhecer quem é você. Que nem falamos ontem, né? Se eu pergunto quem é você, você é maior que isso. Você é a imagem e semelhança do Criador. Então não vem falar, eu sou atleta, eu sou advogado, eu sou contador, eu sou funcionário público, Não, esquece. Primeiro, você é cristão, filho de Deus, acredita no Senhor Jesus. Então, quando você tem isso em mente, você é maior que tudo, porque tudo que vem depois vai ser abençoado. Hoje eu estava vendo um pedaço da consagração de Salomão, né, que Davi consagrou ele. Minha mulher estava assistindo novela, eu estava do lado ali, né? E eu estava vendo como que é bacana, como que ele fez. Ele falou assim, não, primeiro meu Senhor, porque se ele estiver bem, eu e nós estaremos bem. E daí ele fez toda uma situação lá bonita, né? E como é bonito isso, né? Eu ouvindo um podcast de uma pessoa que eu tenho como modelo, sim, de ser seguido, né? Ele falou, quando ele arrumou a namorada dele, ele estava explicando quais eram as condições para namorar com ele. E que ele queria casar, e ele falou assim, olha, eu quero namorar com você, eu quero ter um relacionamento bom, eu quero casar, e para isso tem algumas condições. Então eu quero saber se você aceita ou não. E ela falou, não, eu aceito. Então no começo ela aceitou tudo, né? Mas essa daí aceitou. As outras não deu certo. Ele falou, a primeira coisa, eu gosto, primeiro de tudo, antes de gostar de você, eu gosto de mim. Então, primeiro eu, depois você. Agora, deixa eu te explicar por que primeiro eu. Porque senão a pessoa não entende, né? Se você falar para ela, não, primeiro eu, vai mostrar um egoísmo. Não, nada. Ele foi muito claro, muito objetivo. O cara foi muito centrado. Ele falou assim, olha, eu quero dizer para você que primeiro eu, porque eu tenho que estar bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, financeiramente. Porque se eu estiver bem, eu vou ser todo seu. Entenderam? O poder do convencimento dele no argumento que ele usou, que ele falou assim, se eu estiver bem, eu vou ser todo seu. Então, é disso, porque se você estiver bem, você vai se doar para outra pessoa que está com você. É muito forte. E é disso, né? A vida, ela vai apresentando para nós todos os dias vários desafios. E um dos desafios é você entender quem é você. É disso, né? Vamos lá? Vamos fazer a nossa leitura? Aí, ó, Café com Deus Pai, dia 30, sábado de aleluia. Hoje, aniversário da minha filha, Maria Paola. Ela faz 13 anos, ela entra na equipe Team. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, os pré-adolescentes, né, começam, vai do 13 aos 19, né? São os teen. Vamos lá, ontem nós lemos, hoje nós vamos ler 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Coríntios 15, 55 e 57. Ele fala o seguinte: o período da Quaresma é uma época muito importante para o cristianismo, porque é o momento em que nos é apontado o ápice da celebração da nossa fé, a paixão de Cristo. A entrega voluntária de Jesus na cruz pelos nossos pecados é a síntese de toda a sua mensagem de amor e entrega. Por isso, é um período muito especial. Esse é um tempo de reflexão e de buscar mudança de vida.
Reflita de forma muito séria sobre isso. É sexta-feira e o Filho de Deus está entregando sua vida na cruz. Entregando sua vida na cruz do Calvário. O que ele quis dizer com suas últimas palavras na cruz? O que ele quis transmitir para as pessoas ao pé da cruz? As palavras de Cristo ecoaram por toda a eternidade, como o rugido de um leão, e mudaram o mundo. Essa atitude do Senhor fez que toda essa trajetória de pecados e erros fosse removida do nosso ser e lançada no mar do esquecimento. Assim fez o Senhor, para que todos nós pudéssemos ser limpos de nossos pecados pelo sangue do Cristo, pelo sangue de Cristo na cruz, que nos renova para a nossa vida, para uma nova vida. Neste período de Quaresma, reflita sobre como você tem conduzido a sua vida. Ao pensar sobre isso, considere se você tem considere se você tem buscado uma vida longe do pecado, se você tem realmente valorizado o sacrifício que Jesus fez por você. Se você chegar à conclusão contrária, este é o momento para iniciar uma mudança de direção, saindo da tortuosa estrada do erro em direção ao único caminho, que é Jesus. Essa escolha mudará a sua realidade. Eu quero dizer que quando você escolhe entrar nesse caminho, você ganha um GPS. E todas as vezes que você sair do caminho, esse GPS ele vai ser ligado dentro de você. Ah, mas por quê? Porque quando você tem um propósito e você está dentro do caminho e você está passando por um processo e você já entendeu o que você quer, qualquer chamada de atenção para você sair do caminho não vai conquistar você. Você vai continuar no caminho. Porque não é qualquer chamada ou proposta que vai levar você a outro lugar. Porque proposta é diferente de propósito. Quando você está no propósito, qualquer proposta que chegue até você é insignificante, porque você é maior que ela. Imagina você dentro de um propósito, sabendo aonde você quer chegar, trilhando o teu caminho. Você traçou todo um planejamento para ir até onde você deseja. E daí vem uma proposta para tirar você desse caminho. É até uma proposta tentadora, né? E daí você fala, não, eu vou ficar onde eu estou, porque eu sei onde eu quero chegar. E é disso. Quando você sabe aonde você quer chegar, não é qualquer proposta que vai tirar você do caminho. E qual é o caminho? Senão o caminho do Senhor. Dentro da palavra, nós temos vários aprendizados. E todos os dias, esses aprendizados, eles vêm a somar na nossa vida. E daí, quando você tem uma visão de algo, é diferente de você ver algo. Como assim, Ricardo? Não estou entendendo. Visão é diferente de enxergar. Imagine uma banana. Você está vendo uma banana. A pessoa que tem visão, ela vai ver uma plantação de banana. Ela vai ver ela vendendo banana para todos os mercados que tem na cidade dela. Ela vai vender para fábricas de sorvete que fazem sorvete de banana. A diferença de quando você tem uma visão é diferente de quando você enxerga algo. Porque o enxergar é limitado e a visão é maior que isso. Quando você está dentro de um propósito, você tem a visão do todo, você tem a visão da onde você vai chegar. E isso é o que leva você todos os dias a despertar e caminhar.
Tem muitas pessoas que falam assim, eu acordo antes do sol, porque a hora que a energia do sol chegar, eu já tô com a minha ligada. E é disso, né? Você é maior que isso. Como a gente diz, né? Nós somos a imagem e semelhança do Criador. E é disso. Todos os dias aprendendo um pouquinho e avançando, né, com vocês. Então é o seguinte, aula dada, bate-papo agradável, sábado de aleluia, e vamos descansar um pouco, né? Amanhã tem mais. E daí, meninas, mão na cintura e posição de Mulher Maravilha. Meninos, mão na cintura, posição de super-homem. Vamos lá? Vamos fazer um boot poderoso aqui? Senhor, a ti rendemos graça, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Que nessa noite abençoada de sábado de aleluia, o Senhor esteja aqui no coração de cada uma dessas pessoas que estão na live da madrugada, aprendendo, transbordando, partilhando. Como eu disse, né? Toda a dor dentro de uma jornada, ela vem para nós sermos vencedores, nós sermos quem vence a dor. E é disso, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Amém. Já é. É disso, né? Vamos lá. Vamos caminhar e um abraço. Até amanhã.